Questão 14. O gráfico da função quadrática, ele dá uma função aqui, isso aqui é uma parábola, né? E o domínio é real. É simétrico ao gráfico da parábola, e ele dá uma outra parábola aqui que a gente já sabe desenhar. Eu desenhei ela aqui, ó. Tá? Y é igual a menos x ao quadrado mais 2. Com relação à reta de equação cartesiana, y é igual a menos 2. A reta de equação y é igual a menos 2 a gente também sabe desenhar, né? É uma reta onde todos os pontos têm coordenada y igual a menos 2. Então é essa reta aqui. Determine o valor de 8a mais b mais c, onde a, b e c são os parâmetros da minha primeira parábola. Então a gente precisa determinar essa parábola para poder dar a resposta do exercício, né? E a resposta do exercício é um número. É fazer essa soma e vai ser um número. Tá? Que é essa simetria? O que é esse simétrico em relação ao gráfico da parábola com relação a essa reta? É o seguinte, esse aqui é uma parábola que vai ser simétrica a essa parábola em relação a essa reta. Significa que essa reta é como se fosse um espelho. Tudo que você vê para cima é refletido para baixo e vice-versa. Tudo que você vê para baixo é refletido para cima. Fazendo um desenho mais ou menos grotesco aqui, seria alguma coisa desse tipo. É como se fosse um espelho. E essa retinha, y igual a menos 2, é o eixo de simetria, né? Tá vendo que um ponto aqui tem um ponto correspondente simétrico aqui. Esse daqui, por exemplo, tem um ponto correspondente simétrico aqui. Tá? É o eixo de simetria. Essa distância daqui até aqui tem que ser igual a essa distância daqui até aqui. Mesma coisa, essa distância daqui até aqui tem que ser igual a essa distância daqui até aqui. Tá? Isso aqui é eixo de simetria. Tudo que está para cima está para baixo. Você reflete em cima, reflete embaixo. Tá? E aí a gente sabe a parábola, que é essa daqui, e agora como a gente sabe que essa parábola é simétrica, a gente tem condições de escrever ela. Pelo que a gente já aprendeu, a gente tem condições de escrever essa parábola aqui rapidamente. Deixa eu pegar aqui um rascunho. É o seguinte, deixa eu ajeitar aqui, isso aqui eu vou deletar. Opa, não era para ter deletado. Voltar. Voltou. Como você tem... Deixa eu tentar copiar. Ctrl. Aliás, eu vou deletar esse aqui. Vou copiar esse desenho para cá. Aqui é mais fácil de escrever. Ótimo. Bom, como que a gente faz isso? Então, tem uma parábola aqui embaixo, certo? Eu vou colocar em vermelho um sketch, um desenho meio grotesco aqui. Mais ou menos é como se fosse um espelho, tá? Esse ponto aqui deveria ter passado aqui em cima. Esse ponto aqui é onde as parábolas se tocam no espelho, né? Então esse ponto tem que bater aqui também. Aí o que acontece? Qual que é a propriedade dessa reflexão, desse eixo de simetria? Essa distância tem que ser igual a essa distância dos pontos simétricos. Esse ponto dista da reta de simetria a mesma coisa que esse ponto dista da mesma reta de simetria. Então, esse valor aqui tem que ser igual a esse valor. Isso vai acontecer para todo ponto x, né? Aqui está o eixo x. Então, por exemplo, para esse x aqui, esse x tem esse ponto aqui e esse ponto aqui correspondente. Mais para cá. E esse ponto aqui na outra parábola. Então, a distância desse ponto até o eixo de simetria tem que ser igual à distância desse ponto até o eixo de simetria. Tá? Então, essa distância tem que ser igual a essa distância. O meu desenho está horrível, né? Mas deu para pegar a ideia, certo? E como que a gente faz? Como que a gente usa essa informação? Do seguinte modo, a gente sabe que esse ponto aqui é 2. A distância daqui, do 2 até o menos 2, é 4. Então a distância desse ponto até esse também tem que ser 4. Se aqui é menos 2, subtrai 4, esse ponto tem que dar menos 6.
né? A gente está vendo que é menos 6 porque o GeoGebra mostrou para a gente que aqui é menos 6, né? Só que a gente teoricamente não sabia que era menos 6. Então a gente constrói, faz esse raciocínio e vê que aqui é menos 6. Se aqui é menos 6, a gente já tem condições de escrever essa parábola. A parábola original era f de x é igual a menos x ao quadrado mais 2. O 2 é onde toca o eixo y. Como essa vermelha toca o eixo y no menos 6, eu vou chamar ela de g de x. Ela vai ser, é uma parábola com boca para cima, então em vez de menos x ao quadrado vai ser mais x quadrado, e ela não toca no 2, ela toca no menos 6. Pronto, a gente já descobriu quanto que vale a nossa parábola. X ao quadrado menos 6. Tá? Então, vou chamar o GeoGebra e plotar ela agora. X, vou chamar de g de x, x ao quadrado menos 6. Olha só como é que está bonitinha. Você vê que ela é realmente simétrica em relação a essa parábola preta aqui. Tá? Bom, continuando. Voltando lá no exercício. Então a gente já descobriu quem que é essa parábola. Quem que é ela? É esse x ao quadrado menos 6. Então vamos lá. Y é igual a x ao quadrado menos 6. Isso é a mesma coisa que x ao quadrado mais 0x menos 6. Agora eu sei que o meu a vale 1. A igual a 1. O meu b é igual a 0. E o c é igual a menos 6. E eu posso efetuar essa conta aqui. 8a mais b mais c. 8a vai dar 8 vezes 1, mais b, que é 0, mais c, que é menos 6. Então isso vai dar 8 menos 6, que é igual a 2. 2 é a resposta da 14. Tá aqui, item C. Tá legal? Tem outro jeito de fazer? Tem um jeito um pouco mais avançado e mais difícil, que também explora a ideia, a propriedade de simetria, que seria o seguinte. Deixa eu mudar de cor aqui. A gente sabe que eu vou chamar de f de x a função nessa primeira aqui, né, que eu chamei de f de x, e essa daqui é g de x, tá? Então essa aqui é a f, essa aqui é a g. A gente sabe que a f de x vale 2 menos x ao quadrado. E a g de x a gente quer descobrir, faz de conta que a gente não sabe. Só que a gente sabe que o eixo de simetria é a reta y é igual a menos 2, tá? Vou chamar essa daqui de h de x. h de x é igual a menos 2. Tá? Então, a f e a g, elas são simétricas. Essa eu não sei quem eu quero descobrir. E o eixo de simetria é a minha h de x, que vale menos 2. O que a gente pode usar aqui é o fato de que essa distância é igual a essa distância. E como que a gente usa esse fato? A gente pode dizer que para cada x, ou seja, para todo x, vou escrever aqui, para todo x, a distância desse ponto a esse é igual a desse ponto a esse. A gente resolve essa conta e como a gente tem esse ponto, que esse ponto aqui é o f do x, né? A gente tem esse ponto, que esse aqui é o h de x, a gente descobre esse ponto que a gente quer descobrir, que é o g de x. Tá? Então, para todo x, a gente sabe que f de x menos h de x é igual a h de x menos g de x. Tá? Deixa eu trazer isso aqui lá para baixo. A gente vai resolver essa conta aqui. De novo, f de x está aqui, ó. É esse valor. Esse valor
menos h de x é essa distância aqui. Tem que ser igual a esse valor menos esse valor, que é essa distância aqui. Essas distâncias têm que ser iguais pela simetria do gráfico, tá? Que é o que está escrito aqui. f de x menos h de x é igual a h de x menos g de x. Isso aqui vale para todo x. Tá? Manipulando isso, deixa eu colocar isso daqui aqui em cima, vai ficar mais fácil enxergar. Manipulando isso, f de x, vou pegar o menos g de x e trazer para cá, e vou pegar o h de x negativo, né, e levar para lá. Vai ficar 2h de x. Vou pegar esse 2 e dividir. Fica f de x mais g de x dividido por 2 é igual a h de x. Tá? Isso aqui é uma coisa muito poderosa que vale sempre. Eu vou dar uma explicadinha no que isso significa. Tá? Só que antes vamos resolver o g de x, que é o que a gente quer. O h de x a gente sabe quanto que vale. Cadê o h de x? O h de x vale menos 2. Nesse pedacinho. O f de x a gente também sabe. Então, f de x é 2 menos x ao quadrado. Esse cara aqui eu estou colocando aqui. Mais o g de x, que a gente quer descobrir. Dividido por 2, tem que ser igual o h de x, que é menos 2. Resolvendo isso, fica g de x é igual a 2 vezes menos 2, que é menos 4. E eu já passo esse bloco aqui para o outro lado, que fica menos 2 mais x ao quadrado. E isso fica x ao quadrado menos 6. Então, g de x, x ao quadrado menos 6, a gente encontrou isso antes, né? Ó, x ao quadrado menos 6 é o g de x. Tá? Agora, olha para isso daqui. O que é isso? Eu tinha uma função aqui, tinha uma retinha aqui, tinha outra função aqui. Estou desenhando só um pedaço dela, tá? Nossa, que ficou horrível. Aqui assim. Essa daqui era f de x, essa aqui é g de x. Faz de conta que elas são iguais, espelhadas em relação a h de x. Eu disse que a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui. Isso é verdade porque isso é um espelho, né? Como se fosse um espelho, essa simetria. Isso vale sempre. E como que eu posso mostrar isso daí, né? Aqui eu fiz para o y, né? F de x é y, g de x é o y dessa função, g de x é o y dessa, f de x é o y dessa, e o h de x é o y dessa, que vale sempre menos 2. Só que eu posso generalizar isso da seguinte forma: eu posso pegar dois pontos quaisquer, e se eu traçar uma retinha entre eles, o ponto central vai ser... O ponto central entre eles, a metade, que é o ponto central, vai ser a soma das coordenadas. Eu vou chamar isso daqui de x1, y1, e isso daqui de x2, y2. Então, as coordenadas x e y daqui serão x1 mais x2 dividido por 2, e a coordenada y é y1 mais y2 dividido por 2. Tá? Aqui, nesse caso, eu resolvi só fazendo a coordenada y, porque não me interessava a coordenada x, que a coordenada x dos três pontos é a mesma. Isso aqui sempre vai valer, gente. Isso daqui sempre vai valer, e a gente usa isso toda hora. Quando a gente tem uma função lá de segundo grau, e a gente tem, digamos que ela esteja assim, a gente tem o x1, que é uma das raízes, a gente tem o x2, que é outra das raízes, e aí a gente sempre está usando esse conceito para achar o x do vértice. O x do vértice é sempre a metade da soma dos dois, né? X do vértice é sempre x1 mais x2 dividido por 2. A gente usou isso daí nos outros exercícios. Só que, genericamente, a gente generaliza dessa forma, né? Isso aqui a gente sempre está usando na coordenada x, mas a gente pode usar na coordenada y também. Tá? Bom, é isso. Vamos para o próximo exercício.
Questão 15. A função real f de variável real, dada por, aí tem aqui uma parábola, né, com boca para baixo, tem um valor, e aí ele fala, nas questões a gente vai ter que analisar isso, né? Mínimo igual a menos 16 para x igual a 6, máximo igual a alguma coisa para x igual a 6, mínimo. O que é isso daqui? Valor mínimo ou valor máximo? Valor mínimo ou máximo é o valor que a função assume em y. Esse valor aqui, que é o nosso y do vértice, é o valor mínimo dessa função. Se a função tiver boca para cima, esse y do vértice é o valor máximo da função. Então aqui é o valor máximo e aqui é o valor mínimo da função. Tá? Valor mínimo se tiver boca para cima, valor máximo se tiver boca para baixo. Tá? Então, a gente precisa descobrir, para resolver essa questão, a gente precisa descobrir, tá vendo que aqui ele está falando do x do vértice, o valor mínimo, que é o y do vértice, para x é igual a 6, o x é o vértice. Então, o que ele está falando é o seguinte, que para x do vértice é igual a tanto, o y do vértice é igual a tanto. É isso que ele está falando em todas as alternativas. Então, a gente precisa descobrir quem que é x do vértice e y do vértice. Então, vamos usar a formulazinha do y do vértice e do x do vértice para ficar fácil. Esse aqui eu não preciso agora. Deixa eu ver o que eu preciso. É esse aqui. Tá. Então, fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. Aí, quem que é b, quem que é a? Tá aqui, ó. B é 12, então fica menos 12. 2 vezes A. O A é menos 1. Menos 1. Corta menos com menos. 12 dividido por 2 é 6. Então, eu já sei que x do vértice é 6. Então, as alternativas que podem ser verdadeiras é ou A ou a C. Porque a B e a D está falando que o x do vértice é menos 12 ou 12. Não é. A gente já sabe que é 12. Agora, a gente precisa descobrir quanto que vale o y do vértice. Bom, uma das formas de fazer é fazer essa conta aqui, menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. Aí eu substituo o a aqui, o c aqui, o b aqui. Faço essa conta, né? O a é menos 1, b é 12, c é 20. Faço essa conta e eu vou achar o y do vértice. Esse é um dos jeitos de fazer. O outro jeito de fazer é, uma vez que eu tenho x do vértice, eu sei que o vértice é x do vértice, y do vértice, e eu sei que esse ponto pertence à função. Se esse ponto pertence à função, significa que o y do vértice é igual a f do x do vértice. Como eu já tenho o x do vértice, eu substituo na função x do vértice. E aí eu acho direto o meu y do vértice. Como é que eu faço isso? Y do vértice é igual a x do vértice. Só que o x do vértice vale 6. Então eu ponho 6 aqui e eu substituo 6 no lugar do x aqui na regra da minha função. Dá menos 6 ao quadrado, mais 12 vezes 6, mais 20. Isso daqui vai dar menos 36, mais 72, mais 20. E fazendo essas contas vai dar 56. Espero eu. 56. Isso. Isso mesmo. Aqui dá 92, menos 36, 56. Isso mesmo. Então, a alternativa C. Tá? Questão 16. Nessa figura está representada a parábola. A parábola está aqui, de vértice V. O vértice da parábola está aqui. Gráfico da função de segundo grau. A gente sabe que parábola é um gráfico de uma função de segundo grau, cuja expressão é, e ele pede qual que é a expressão desse cara aqui. A gente sabe que o A é negativo, né? Se o A é negativo, essa não pode ser, essa não pode ser, essa não pode ser, essa não pode ser, só pode ser essa, mas vamos resolver. Tá? Você viu? É 1 segundo a gente resolve uma questão de uma universidade federal.
realmente, esses 5 segundos a gente resolveu essa questão. Tá. Tá. Quando ele dá para você as raízes, a gente escreve a função muito rápido. Se ele der para você as raízes, como ele deu aqui, a gente escreve o f de x assim. É o a vezes o x menos a raiz x1 vezes x menos a segunda raiz x2. Tanto faz quem é x1 e x2. Tá? Eu vou dizer que aqui o 0 é x1 e o 6 é x2, mas você pode inverter se quiser, não tem problema. Então, vou pôr 0 no lugar de x1. Tá? Então, põe 0 aqui e põe 6 aqui. Então, o f de x é a vezes x menos 0 é x e x menos 6 é x menos 6. Tá? Se você quiser, você pode aplicar distributiva, mas não precisa. Menos 6 é x. Tá? Tá vendo que aqui não tem o c é 0, porque é onde ele toca o eixo y, ele toca no 0. Aqui a gente tem o valor de a, aqui a gente tem o valor de b e o valor de c. Mas a gente não vai usar para nada. Tá? A gente poderia usar se a gente quisesse usar as fórmulas do x do vértice e do y do vértice, né? Que aqui é menos b sobre 2a, aqui é menos delta sobre 4a. Tá? Aí a gente sabe que o x do vértice é 3, a gente sabe que o y do vértice é 9. Tá? A gente abriria isso daqui, as fórmulas, né? E descobriria quanto que vale o a. Tá? Mas não precisa usar essas fórmulas. A gente vai usar a função. A gente sabe que a função é isso daqui. Tá? Então, a gente pega qualquer ponto. A gente sabe esses pontos. Ó, por exemplo, pega esse vértice. Qualquer ponto não, porque a gente já usou os 2 pontos da raiz. Né? A gente já usou para fazer a função. Então, a gente tem que usar a terceira informação que a gente ainda não usou, que é o ponto do vértice. A gente sabe que o ponto 3, 9... está na função. Se o ponto 3, 9 pertence à função, significa que o f de 3 é igual a 9. Porque a gente sabe que y é o f de x. Tá? A gente pega o x, pluga aqui, e a gente pega o y, pluga aqui. Então fica 9 igual a f de 3, que é o que eu escrevi aqui. Esse 3 está muito feio. Tá? E quanto que vale o f de 3? O f de 3 é só substituir x é igual a 3 nessa formulazinha aqui. Ó. Fica a vezes 3, a vezes 3, multiplicado por 3 menos 6. 3 menos 6. Isso aqui dá menos 3, vezes 3 dá menos 9. Então dá menos 9a. 9 é igual a menos 9a, então a é igual a 9 dividido por menos 9, que é igual a menos 1. A gente descobriu quanto que vale o a. Bom, se a gente descobriu quanto que vale o a gente descobriu quem que é o f de x, que é a pergunta. F de x é menos 1 vezes x menos 6. Abre isso, fica menos x ao quadrado mais 6x, que é a alternativa A. Tá legal? Esse exercício aqui é muito parecido com o anterior. Tá? Ele deu as raízes para a gente, e se ele deu as raízes para a gente escreve a função daquele jeito que é a vezes x menos uma das raízes vezes x menos a outra raiz. Ele deu que uma raiz é menos 3, outra raiz é 1. Menos 3 e 1. Tá? Então, a função f de x do segundo grau tem essas raízes. A ordenada é y, né? A ordenada do vértice da parábola é igual a 8. Então, 8 é o y do vértice. E aí ele pergunta quem que é f de x. Vamos continuar aqui. Isso daqui é a x mais 3, x menos 1. Agora, a gente vai usar uma informação que é o seguinte: como é que a gente descobre que ele deu quem que é y do vértice? Como que a gente descobre quem é x do vértice? X do vértice,
Como a gente viu lá na questão 14, é sempre x1 mais x2 dividido por 2. Porque ele deu como é que chama? Ele deu as duas raízes. Uma das raízes é menos 3, outra raiz é 1. O x do vértice está na metade. A metade é soma dividido por 2. Somar dividido por 2 é menos 1. Né? Menos 3 mais 1, que vai dar menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Isso daqui dá menos 1. A gente tem x do vértice e a gente tem y do vértice, que ele deu pra gente. Y do vértice é 8. Como o x do vértice e y do vértice estão na função, eu pego esse ponto e jogo na f. 8, que é o y do vértice, é o f do x do vértice. Certo? E o x do vértice é menos 1. F de menos 1 é só substituir na nossa f aqui. Você põe menos 1 no lugar de x. E aí a gente vai conseguir descobrir o valor de A. Menos 1 mais 3, menos 1 menos 1. Aqui dá 2, aqui dá menos 2. O produto disso dá menos 4. Então dá menos 4A. 8 é igual a menos 4A. Passo menos 4 dividindo. Então A igual a 8, dividido por menos 4, que é igual a 2. A gente descobriu o valor de A. Então f de x é igual a... Aliás, menos 2, desculpa. F de x é menos 2, que multiplica x mais 3, que multiplica x menos 1. Eu peguei daqui, estou olhando para cá. Tá? Então, essa é a nossa resposta. Alternativa, ó, menos 2, x mais 3, x menos 1. Alternativa A. Tá? 17, alternativa A. Questão 18. Nesta figura, a reta R intercepta a parábola nos pontos menos 4, menos 24 e 2, 0. A reta R é essa retinha aqui. Tá? A reta R é essa retinha. Os pontos que ele falou estão aqui. Tá? E aqui está a parábola. E a primeira pergunta é determinar a equação da reta R. Bom, para determinar a equação da reta, a gente usa ioiô michôchô. Y menos y0 é igual a m x menos x0. Eu não ensinei isso daqui porque outro professor já deve ter ensinado. Tá? Eu não sei se ele ensinou exatamente do jeito que eu vou falar. Tá? Você pode fazer do seu jeito, eu vou fazer do meu jeito porque eu não sei como que vocês aprenderam. Y menos y0. Eu preciso saber quem que é x0 e o y0. Eu vou adotar esse ponto aqui como o meu x0, y0. Eu poderia adotar qualquer ponto da reta, por exemplo esse. Ou esse daqui, só que eu não sei quem que é esse ponto. Qualquer ponto da reta, eu escolhi esse daqui que eu tenho. Então eu já reescrevo y menos y0, só que y0 é 0. É igual a m x menos x0. x0 é o 2. Eu preciso descobrir quem que é m. m é delta y por delta x, que também é conhecido como y1 menos y0, x1 menos x0. E aí, quem que é x1 e y1? É o outro ponto que eu tenho. No caso é esse. E aí é só fazer essa continha. y1 é menos 24. Menos y0, y0 é 0. x1 menos 4. Menos x0, x0 é 2. Isso aqui vai dar 6, fazendo essa conta. Porque aqui vai dar menos 6. Opa! Dá 4. Menos 24 dividido por menos 6. Então dá 4. Menos com menos vai cortar, vai dar 4. E aí eu pego esse 4 e ponho aqui. Y é igual a 4x menos 2. Que é 4x menos 8. Tá? 18, vamos ver se é isso mesmo. 4x menos 8.
4x menos 8 é igual a 8. Só passou o menos 8 para o lado de cá na resposta, né? Então, 4x, a resposta lá não está dessa forma, tá 4x, passa o y para lá, que é menos x, menos 8 é igual a 0. Tá dessa forma a resposta lá, tá? É só manipulação desse cara com esse cara. Então essa daqui é a resposta do item A. Item B, determine a equação da parábola. Bom, a parábola a gente tem 3 pontos dela, né? Que é esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. E com 3 pontos a gente consegue determinar a parábola. Essa aqui eu vou escrever aqui. Tá? Então, no item B é determinar a equação da parábola. Olha que legal. Tá vendo que eu tenho uma raiz e eu tenho outra raiz? Uma raiz é 0 e outra raiz é 2. Se eu tenho as raízes, lembra, eu posso escrever rapidamente. Se eu tenho as raízes, eu posso escrever rapidamente a equação da minha parábola. X menos uma das raízes, que é 0, x menos a outra das raízes, que é 2. Tá vendo? É rápido escrever dessa forma. X menos 0 é também conhecido como x. X menos 2 continua x menos 2 e eu só não tenho A. Mas eu não usei o terceiro ponto. Eu usei 2 informações. Então eu matei o B e o C. Eu já sei quem é B e C. Eu só não tenho, quer dizer, eu não sei quem é B e C, mas na verdade eu não tenho eles como incógnita ou como parâmetro, né? Eu só preciso descobrir um dos parâmetros para descobrir quem que é a função, que é a pergunta, né? Determine a equação da parábola. Para eu determinar, eu preciso saber quem que é o A. Tá? Eu preciso determinar o A, B e o C. Uma vez que eu descubro o A, eu descubro o B e o C também, que estão em função de A, aqui nesse caso. Preciso de mais uma informação, que é que o ponto menos 4, menos 24 também está na função. Ou seja, se o ponto menos 4, menos 24 pertence à função, faz parte da função, eu uso ele. Isso é equivalente a falar que menos 24, que é o valor de y, é igual ao f do valor de x, que é menos 4. Né? Y é f de x. Y é f de x. Agora eu pego esse menos 4 e jogo aqui e aqui no lugar de x. Tá? Então fica A vezes menos 4 vezes menos 4 menos 2. Aqui dá menos 6. Esse menos corta com esse menos. 4 vezes 6 dá 24. Então deu 24A. Menos 24 é igual a 24A. Então, menos 24 é igual a 24A. Passa 24 dividindo, A vai ser menos 24 dividido por 24, que é igual a menos 1. Negativo, parábola com a boca para baixo, negativo, deve estar certo. Tá? Aí, o f de x é igual a menos, você pega esse menos 1, pluga aqui no A e copia o resto. X menos 2. A questão é uma questão escrita, então você pode deixar assim mesmo. Ou, se você quiser, você pode abrir isso daqui, né? Aplica a distributiva, vai ficar menos x ao quadrado mais 2x. Tá vendo que o c vale 0 porque é onde ele cruza o y no 0. Tá? Você pode dar a resposta ou como no primeiro caso, ou como no segundo, ou nos dois, se você quiser. Tá bom? Está determinada a parábola. Item C. Seja f de x a diferença entre as ordenadas de pontos de mesmas abscissas x nesta ordem. Um sobre a parábola e outro sobre a reta R. Nossa, que é isso, professor? F de x é uma função. Tá? Aqui eu usei f de x, só que ele não falou que a parábola vale f de x. Tá? Então não é esse f de x. No item C, a gente vai usar outros nomes. Tá? A reta eu vou chamar de R de x. Tá? Isso daqui é a reta R. Então R de x. E quanto que vale o R de x? Que é o y, né? É o valor y da reta, é 4x menos 8.
4x menos 8. A parábola, que é essa roxinha, eu vou chamar de P de x. E a gente acabou de descobrir ela, que é menos x, que multiplica x menos 2, ou na forma de baixo, tá? Mesma coisa. E aí, no item C, ele está definindo f de x. Pra cá. No item C, ele está dizendo que f de x é a diferença entre ordenadas. Ordenada é y, né? Y, são os valores de y. Diferença entre os valores de y dos pontos de mesmas abscissas x. Abscissa é valor de x, tá? Nessa ordem, um sobre a parábola e outro sobre a reta R. Para entender melhor isso, eu tenho aqui um desenho no GeoGebra. Deixa eu abrir aqui o 18. Aqui. Tá aqui. Ó, esse desenho aqui, que é essa parábola e essa reta, no GeoGebra eu coloquei pontilhado. Ó, essa parábola aqui e essa reta aqui. E aí no item C, ó, os pontos 2, 0, o ponto menos 4, menos 24, são os pontinhos lá que ele deu no começo, né, do exercício. E aí ele falou o seguinte no item C, vamos tentar entender esse item C aqui. Seja f de x é uma função, a diferença entre os valores y dos pontos de mesma abscissa x, que um dos pontos y vai estar sobre a parábola e o outro sobre a reta R. Ó, a parábola tem ordenada que é o valor y desse ponto. E a reta tem ordenada que é o valor y desse ponto. E aí, o f de x é o valor y desse ponto menos o valor y desse ponto. Resumindo, o f de x é o tamanho desse segmento de reta. Esse valor aqui, ó, 7,75. Tá? Pausa o vídeo, ou vê de novo algumas vezes, lê várias vezes isso daqui e se convence disso que eu falei. O que ele está falando é f de x é a função que vale o y daqui menos o y daqui. Tá? Deixa eu colocar aqui e escrever isso que eu falei. Ó, o f de x que ele está falando é o y da parábola, que é o p de x, menos o y da reta, que é o r de x. Cadê? Tá aqui. Vou pôr tudo junto aqui. Aqui assim. Então ele está falando que o f de x, que é a função que ele está definindo, é a diferença entre o y da parábola, que eu chamei de p de x, menos o y da reta, que é r de x. Vamos ler de novo C e ver se isso faz sentido. F de x é a diferença entre as ordenadas, que são os valores de y, dos pontos, ponto x, né? Esse daqui é o y da parábola. Esse daqui é o y da reta, de mesmo x. Lê isso aqui umas 10 vezes para ver se isso daqui faz sentido, mas isso é o que ele está falando. F de x é a diferença entre P de x e R de x, né? Que são as ordenadas dos pontos de mesmas abscissas x, nesta ordem, um sobre a parábola e outro sobre a reta. Quer dizer, é nessa ordem, o P de x, que é da parábola, menos o R de x, que é da reta R. Tá? E aí, a gente pega o P de x, pluga aqui, pega o R de x e pluga aqui. O P de x é menos x menos 2, e o R de x é 4x menos 8. 4x menos 8.
simplifica um pouco isso. Isso daqui vai dar menos x ao quadrado mais 2x. Aqui vai dar menos 4x mais 8. Menos x ao quadrado. Aqui dá menos 2x mais 8. Então f de x é também uma parábola. F de x é a diferença entre o y desse ponto e o y desse ponto. Ou seja, f de x é esse tamanho, o tamanho desse segmento. Aqui no GeoGebra eu fiz esse desenho e o f de x está aqui, ó. Esse roxinho, ó. Menos x ao quadrado, menos 2x mais 8. Menos x ao quadrado, menos 2x mais 8. Ele deu essa parábola aqui. E olha que legal. Conforme eu arrasto esse ponto, muda o tamanho desse segmento, tá vendo? Por exemplo, aqui ele vale 6,74 e é justamente a coordenada y do f de x, da função f. A coordenada y da função f é o f de x. Ó, f de x é isso daqui. Então, esse tamanho, 6,64, é a coordenada y da f, ou seja, é o f de x, que é 6,74. Isso vai ser verdade sempre. 8,88, 8,88, 8,97, 8,97. E quando que esse tamanho diminui? Ó, tá vendo que ele vai diminuindo, 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 e ele vai valer zero nesse ponto. Ó. Nesse ponto ele vale zero. E é justamente a raiz da funçãozinha f. Porque vale zero na raiz. Né? E para cá ele vale negativo, porque para cá ele é negativo. Aqui ele deveria mostrar negativo. Ele não está mostrando porque ele mostra o valor absoluto. Ele é negativo porque é sempre o valor da parábola menos o valor da reta. Então esse valor é negativo. Mas aqui ele mostra certinho, é negativo. Tá? E a mesma coisa acontece do outro lado. Ele aumenta, 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 aumenta. Aí vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Vale zero nesse ponto. E aqui vale negativo. Tá? Ó, negativo. Tá bom? E aí qual que é a pergunta? Aqui. F de x então é essa parábola, que representa o tamanho dessa diferença aqui, né? O tamanho desse segmento. E aí ele pergunta, determine qual o valor de x para que o f de x seja o maior possível. Bom, o f de x vai ser o maior possível no vértice, certo? Então, ó, vai ser mais ou menos aqui, no vértice. E o vértice acontece onde? Qual que é o valor de x do vértice? É o valor de uma raiz mais o valor de outra raiz dividido por 2. Né? Tá aqui, eu preparei o vértice aqui. Esse aqui é o vértice. Vale menos 1. O valor de x do vértice é menos 1, porque é menos 4 mais 2 dividido por 2, que dá menos 1. O x do vértice, que é o x que ele está pedindo, vale menos 1. Entenderam? Que é a soma dessas duas raízes aqui dividido por 2. Certo? Então é isso. A resposta aqui é menos 1. Tá? Ah, mas é questão escrita, eu tenho que escrever alguma coisa, né? O que eu faço? Ou você desenha tudo isso, ou você usa a fórmula. Usando a fórmula y do vértice, você sabe que é o valor máximo. O que você quer na verdade é o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Aí você pega o menos b é 2, dividido por 2a, que é menos 2. Isso vai dar menos 1. Beleza? Tudo faz sentido, né? Próxima questão, questão 19. Deixa eu afastar esses. Questão 19, ele dá uma parábola e dá 3 pontos. Antes de ler a questão, a gente percebe que ele deu as duas raízes. Se ele deu as duas raízes e ele perguntar a equação da parábola, qual que é a fórmula da parábola, a gente já tem um jeito bem facinho de escrever, que eu ensinei para vocês, que é f de x é igual a x menos a raiz vezes x menos outra raiz.
que a gente vai usar aqui. O gráfico dessa função é a parábola a seguir. Os valores de a, b e c são respectivamente, ou seja, ele pediu para determinar qual que é o valor da função. Ele quer os valores a, b e c. Então a gente vai usar esse macetinho, que é o valor da função quando ele dá as raízes é f de x. Aqui ele escreve y em vez de f de x, mas a gente sabe que a gente pode usar o f de x porque y é igual a f de x, tá? Vai ser a vezes x menos uma das raízes é 0, esse 0 aqui, vezes x menos a outra raiz é o 6. Tá? Então, isso daqui vai ser a x menos 6. Bom, a gente usou dois pontos, tem um terceiro ponto que a gente pode usar. Esse terceiro ponto a gente vai usar na função para descobrir o valor de a. Então eu sei que o y vale 9 quando o x vale 3, que é o que está falando aqui. F de 3 é a vezes, substituir 3 aqui e aqui. 3 menos 6. Está vendo que eu não preciso usar a equação do x do vértice e do y do vértice. Desse jeito eu faço menos contas. Esse aqui dá menos 3. Esse vezes esse dá menos 9. Então dá menos 9 vezes a. 9 é igual a menos 9a, então a é igual a menos 1. Substituo esse menos 1 aqui. Então f de x é igual a menos x menos 6. E aí eu abro para descobrir quem que é b e c. Dá menos x ao quadrado mais 6x. E o c vale 0. Então o valor de a está aqui, o valor de b está aqui, o valor de c está aqui. O a é menos 1, o b é 6 e o c é 0. Menos 1, 6 e 0 e tem a. Questão 20. Olha que beleza. Eu não sei se a gente vai precisar, mas... Não vai precisar, né? É porque ele deu... as raízes de novo. Se ele pedisse a fórmula da função, da parábola, de novo a gente usaria a mesma técnica que a gente está usando aqui nesse vídeo, né? Sempre a gente está escrevendo dessa forma aqui a função. Tá? Só que o que ele pergunta na 20 é: a figura a seguir representa o gráfico de uma parábola cujo vértice é o v. Está aqui o vértice, a equação da reta r. Ele pergunta a equação da reta r. Bom, para ter a equação da reta eu preciso de dois pontos. Um ponto eu já tenho. Esse ponto eu não tenho, né? Se eu tivesse, eu não precisaria nem achar o vértice. Só que esse ponto eu tenho como descobrir. Para eu descobrir esse ponto, é fácil. O x dele já está na cara, né? O x do vértice é 3 mais esse menos 1 dividido por 2. Então, o x do vértice é 3 mais menos 1 dividido por 2. Tá? Que é igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Repara, se você usasse pela fórmula x do vértice é igual a menos b sobre 2a, você deveria descobrir quem que é b e a da parábola. Você teria que achar qual que é a função da parábola, né? E por enquanto a gente não usou a função da parábola. A gente conseguiu descobrir o y dessa forma aqui. O problema é que agora a gente vai ter que usar, né, para achar o y do vértice. O x do vértice então vale 1, e para achar o y do vértice, a gente vai precisar da função, né? Infelizmente. Estava todo feliz aqui pensando que a gente não ia precisar, mas vai precisar. Eu acho, né? Deixa eu ver se dá para achar sem isso. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu tenho esse ponto e esse. Não tem jeito. Vou precisar do valor da função verde aqui, da parábola. Que pena, gente. Bom, então vamos achar a função da parábola. F de x é igual a x menos menos 1, que vai dar x mais 1, vezes x menos 3. Fiquei triste agora. X menos 3. Então eu já tenho o comecinho da função. Eu pego um outro ponto aqui. Esse ponto aqui eu sei que para x igual a 0, y vale 3. Então, quando o x vale 0, y é 3. Né?
eu uso essa informação dessa forma. Então, eu troco 0 no lugar de x, aqui é mais 0 menos 3. Esse produto aqui dá menos 3. Então, 3 é igual a vezes menos 3, a é igual a menos 1. Né? Só passar o menos 3 dividindo aqui, a é menos 1. Bom, já descobri quem que é o meu f de x. f de x é igual a menos x mais 1, x menos 3. E aí, para eu descobrir quem que é o y do vértice, é só eu plugar em f o x do vértice, que aí ele vai me dar o y do vértice. Esse daqui então vai ser menos, o x é o x do vértice, né, que eu já descobri que é 1. 1 mais 1, 1 menos 3, isso aqui dá 2, isso aqui dá menos 2, então isso aqui dá menos 4. Menos com menos corta, y do vértice é 4. Ótimo, então eu já sei que aqui vale 4. Tá? Então eu já tenho esse ponto aqui que é o vértice. O vértice vai ser x do vértice, y do vértice. E aí eu acho finalmente a equação da minha reta. Eu vou apagar aqui, vocês podem voltar, né, o vídeo se ficarem com dúvida. Eu vou apagar só para liberar um pouquinho de espaço. A equação da reta, que é a pergunta, é y menos y0 é igual a m x menos x0, é o ioiô mi xoxô. Tá? Vou apagar isso aqui. Ok. Eu tenho esse ponto e esse ponto. Os pontos que eu tenho são então o menos 1, 0, que pertence à reta, e o ponto 1, 4, que pertence também à reta R. Tá? Essa aqui é a minha reta R vermelha. Eu vou dizer que esse daqui é o x0, y0, e esse daqui é o ponto x1, y1. Tá? O m, a gente sabe que é y1 menos y0, x1 menos x0. Tanto faz a escolha, a conta vai dar certo do mesmo jeito. Tá? Y1, que é 4, menos y0, que é 0, dividido por x1, que é 1, menos menos 1, que é o x0, aqui vai dar 4 dividido por 2, que é igual a 2. m vale 2, eu já sei que m vale 2. E aí eu plugo o y0 e o x0 aqui. Então fica y menos y0, que é 0, é igual a 2, que era o meu m, x menos x0, que é menos 1. Então y é igual, esse aqui eu não vou reproduzir, né? 2 que multiplica x mais 1. Então o y é igual a 2x mais 2. 2x mais 2, cadê? Tá aqui. Tá legal? Deixa eu ver que horas são. Eu preciso ir embora. Eu continuo esse vídeo uma outra hora, tá, gente? Então, essa é a segunda parte da resolução da lista. A gente conseguiu chegar até a questão 20.